Sejam todos bem-vindos, né, a mais uma transmissão do canal da Igreja de Belo Horizonte, da Igreja em Belo Horizonte. Sejam todos bem-vindos, né, é um prazer estar aqui novamente com vocês, né. Tá aparecendo aí um inscreva-se, né, clique aí e receba também, né, mais mensagens, né. Maravilha. Que canal bacana, né? Hoje a gente pode desfrutar, né, mesmo estando longe, né? Isso tem sido muito bom para nós, né? Temos recebido muitas mensagens, viu? Né, de como que tem sido bom, né, poder ver as mensagens que são gravadas, que são transmitidas, né? Então não deixe de se inscrever e dê o seu like lá, tá bom? Eu mesmo não pude ir na conferência esse ano, mas eu já desfrutei de várias mensagens. Né? Elas estão disponíveis para nós. Oh, que bênção, né? Nós temos sido supridos com muita palavra, né? E o Senhor tem cuidado de nós. Graças a Deus. O tema dessa semana, né, é a função da igreja na terra. Ó Senhor Jesus, a igreja tem uma função, né? A igreja é o corpo de Cristo, né? Então, isso dá a ela uma função, né, de obedecer ao cabeça. Jesus, né, é o cabeça da igreja. E a igreja é aquela, né, que faz a vontade do cabeça. Oh, maravilha! Muito bom. E nessas últimas semanas, né, nós temos visto, né, a necessidade, né, de sermos transferidos, né, da esfera terrena, né, para a esfera de domínio do inimigo, né, dessa esfera caótica, né, desse ambiente que está cheio de problemas, né, agora guerras, né, olha, pandemias, né, e tristezas, né, as pessoas estão muito tristes, têm sido muito impactadas. E esse é o mundo que jaz no maligno. Ó Senhor Jesus, nós não somos desse mundo, irmãos. Glória a Deus, né? Nós somos lá do alto. Aleluia. Esse é o nosso anelo, né? Buscar mover desse mundo para outra esfera, uma esfera celestial de domínio de Deus. E nessa esfera, essa esfera é maravilhosa. Essa esfera tem paz e alegria. É uma esfera de comunhão com Deus. É maravilhoso. Né? Para isso a gente precisa realmente, né, abrir mão um pouquinho de nós mesmos, né, negar a nossa vida da alma, que é o que eu tenho ouvido nos últimos anos na vida da igreja. Mas é o que tem mudado o patamar, elevado-nos para aquela esfera que é uma esfera maravilhosa. É a esfera de Deus, né? Aquela esfera onde que nós somos conectados com Deus. E aí nessa esfera é que a gente tem essa paz e essa alegria verdadeira, né? Não tem essa falsa alegria do mundo, né? Que as pessoas buscam através de entretenimento, de diversão, né? De satisfação. Né? Essa busca pela felicidade do mundo, ela não tem fim nem em si mesmo, né? Mas nós que temos desfrutado do reino dos céus, né? A gente pode ver que mesmo em tribulações, mesmo em lutas, né, mesmo negando a nossa vida da alma, mesmo sendo, né, fazendo aí, fazendo a vontade do Senhor, a gente recebe paz e a gente tem alegria. E esse é o grande mistério dessa semana, né? Como, né, a gente vai ser transferido para essa esfera na vida da igreja. É através da vida da igreja. Mas é através de uma vida da igreja coordenada. Coordenada por quem? Por Cristo, que é o nosso cabeça. Ah, Senhor Jesus. Né? Nós temos visto Mateus 5, né? E a gente viu as bem-aventuranças, e elas me mostraram realmente que eu não consigo ser útil em mim mesmo. Com minha sabedoria, com minha força, com minha disposição, eu não consigo ser útil para Deus, porque é muito elevado. Né? A gente lendo as bem-aventuranças, né, minha filha desfrutou lá em casa, né, todo sábado a gente tem a reunião da família. E agora o Senhor nos deu o encargo de que sempre eu que era o responsável pela palavra lá em casa. Então, no sábado agora a gente está revezando. A Larissa, né,
né, adolescente aqui na igreja, com 13 anos, vai fazer 13 anos agora em maio, né, o Mateus com 10 anos, né, desde crianças na vida da igreja, recebendo a palavra, recebendo o cuidado, né, e a gente, o Senhor nos deu, né, a direção de que todos nós podemos compartilhar, né? Então, minha esposa dá uma palavra numa semana, a gente compartilha, eu numa outra, e a Larissa, né, trouxe também a palavra dela, e o Mateus também já trouxe a palavra deles, né? E eu ganhei tanto, né, com essa comunhão dentro da minha casa. Foi muito bom, tem sido muito bom. E a Larissa trouxe Mateus 5, né, das bem-aventuranças. E quando ela trouxe, né, esse encargo da igreja, porque ela recebeu da igreja, então ela quis levar isso também para a nossa comunhão na nossa casa, e isso foi frutificando, né? E na hora que a gente foi desfrutar, né, eu com o encargo de esclarecer, né, um pouquinho a mais aquilo que ela tinha ganhado, eu vi que era impossível para mim, né, que o padrão era impossível, um padrão de humildade, um padrão né, de mansidão, de coração humilde, coração limpo, um coração quebrantado, né, mansidão nas nossas atitudes, paciência, ser pacificador, né, buscar a justiça do Senhor, né, ser cheios de misericórdias, estar sujeito até a perseguições. Eu falei, esse padrão não é meu. Esse padrão eu não vou conseguir atingir. Eu vou precisar do Senhor. E é isso que nos muda de esfera. A gente precisa do Senhor. A gente tem que nos esvaziar para fazer a vontade do Senhor. E quando a gente tem o Senhor, quando a gente busca o Senhor, quando a gente clama o Senhor, né? Como o irmão Pedro Dongo compartilhou, a gente parece que está no elevador, né? Você vai subindo e aquela esfera do mundo, que é a esfera que domina, ela passa a fazer menos sentido, né? E aí a gente vê mais sentido nas coisas de Deus, na vontade de Deus. E aí é que a gente pode encontrar essa paz e essa alegria. Irmãos, quão precioso é isso. Quão precioso é poder perceber que nós mesmos, nós não temos fim. Nós não somos capazes, né? Como é precioso perceber que a vida da igreja não está só na igreja, que ela tem que ir para minha casa, que ela tem que ir para a escola do meu filho, dos meus filhos, que ela tem que estar no meu trabalho, que ela tem que estar na minha comunidade. Né? O irmão tocou nesses pontos nessa semana, né? Que a esfera da igreja, né? A igreja, ela tem que impactar a minha vida de uma forma plena, né? Então, glória a Deus, né? Esses pontos estão relacionados a viver no Espírito. Não consigo atingir, não consigo falar de Mateus, das bem-aventuranças, né? Que são, o que o irmão falou para a gente? Que as bem-aventuranças, né? Que são as verdadeiras alegrias, que é a verdadeira felicidade que o pessoal está buscando, né? Às vezes até num filme, pô, não, vou ver um filme para me ficar tranquilo, para me relaxar, e aí chega aquele monte de informação, e acaba o filme e nada muda. Se a gente estiver, né, brincando aqui, vamos sair para divertir, aquilo lá vai ser um momento e aquilo lá vai acabar instantaneamente. O que nos eleva é estar no Espírito, é ter comunhão com o Senhor e fazer a vontade dEle, porque a vontade dEle, né, a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor está relacionado a amor, a cuidado, a orar. Posso orar por você? A orar pelas pessoas. Orar por essas pessoas que estão buscando a felicidade nesse mundo e não estão encontrando. Orar por essas pessoas que estão perdidas, sendo impactadas por todas essas crises, diversas crises que a gente tem visto, e não estão encontrando a saída, que elas estão sedentas. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, é impossível isso em relação à nossa natureza própria humana, né? Porque a gente tem nossa mente, nossa vontade, nossa emoção que nos engana, que está relacionado àquilo que a gente ganhou, aquilo que a gente já tem, aquela experiência, né? Eu desfrutei também de tudo aquilo que, numa mensagem do irmão, né, que aquela carga que a gente trouxe do mundo, e que às vezes até nos trouxe até num certo patamar, ela não é importante para Deus. Se a gente usar essa carga, né, ele deu exemplo lá, vou usar aqui minha gestão empresarial, vou usar aqui minhas experiências de coach, né, minha psicologia avançada. Então, se eu usar isso, eu vou estragar.
Eu preciso de ser aquele que, né, que tem temperança, que sabe salgar de forma correta. E essa temperança, né, é um dos pontos chaves da semana, né? A gente tem 3 pontos chaves nessa semana, né? Então a temperança, né, é o sal da terra, né? Nós temos que a igreja é celestial, ela é lá do alto. A igreja, ela está em outro nível, outro patamar, ela está conectada com Deus, né? E temos também que a igreja é a mulher virtuosa, né? Quanto eu ganhei com essa questão da mulher virtuosa? É o terceiro ponto, que eu ganhei muito com a questão de que o padrão da mulher virtuosa é muito alto. Ela é muito alta, ela trabalha muito, ela se esforça muito. Eu não vejo que ela tem tempo de descansar. Mas ela é esposa de um juiz. Ela é esposa de um juiz, que é aquele que vai fazer o julgamento, né? Mas ela cuida das coisas desse juiz. Ela cuida das rendas, cuida da fazenda. Ela negocia, ela tem lucro, ela tem ganho. Ó Senhor Jesus, né? Desde que eu vi pela primeira vez, há muitos anos atrás, né, sobre a mulher virtuosa, né, eu sempre falei da mulher virtuosa para minha esposa. No aniversário dela, ela é gente, minha mulher é uma mulher virtuosa. Né? Ela tem 4 filhos, trabalha, levanta cedo, dorme tarde, está sempre se esforçando. Ela é uma mulher virtuosa. Glória a Deus. E eu, todo ano, né, eu agradeço ao Senhor por essa esposa que o Senhor me deu. Né? E aí, toda vez que eu leio para ela mulher virtuosa, ela fala, nossa, esse padrão é muito elevado, eu não sou essa mulher virtuosa. E aí, eu ganhei na vida da igreja que essa mulher virtuosa, por mais que a gente se esforce no nosso padrão, é um padrão muito difícil de alcançar. Né? É um padrão alto demais. E aí, quando o irmão compartilhou, né, que essa mulher virtuosa é a igreja de Cristo, né, eu percebi que ela é virtuosa se ela mudar de esfera. E que ela tem muito trabalho. E ela tem muitas coisas para poder fazer. Né? Então é isso que a gente veio falar essa semana. Né? Essa semana, a semana 3 do nosso alimento diário, fala da mulher virtuosa, né? Que é a noiva desse Senhor, desse juiz. Fala do sal da terra, né? Que nós, né, somos esse sal que levamos tempero para as pessoas, né? Que temperamos a vida das pessoas, né? A vida que às vezes está sem cor, sem sabor, né? Nesse mundo caótico. E que a igreja não é aqui da terra. A igreja é do alto. Ela tem que estar ligada a Deus, conectada a Deus para fazer a função. Por quê? Porque como a gente viu em Mateus 5, né? E nós desfrutamos, né, tanto aqui no alimento diário, desfrutamos lá em casa, desfrutamos aqui na igreja, desfrutamos ouvindo as conferências. É um padrão muito alto. É um padrão muito alto. Então, irmãos, a igreja, né, que é a igreja útil para Deus, que né, tem uma função aqui nessa terra. Né, o irmão coloca 3 pontos para a gente. Né? O primeiro, então, é o sal da terra. Lembrando do sal, né, e eu fui pensando nessa palavra durante a semana. Né, então, o irmão fala de amor, de temperança, né, de fazer diferença onde estiver. Fazer diferença onde estiver. Isso é maravilhoso, né? Não só na igreja, né, mas onde a gente estiver de fato. Também fala da gente conservar livre de manutenção, de corrupção, né? Purificando o nosso coração, né? Longe de germes, de impureza, de política, de interesses próprios. Então, assim, olha, eu não sabia que o sal tinha tanta função na vida da igreja. Fiquei impactado. E aí, lembrando disso, né? Vendo, né, essa palavra profética, né, no nosso meio, né, falando dessa função, né, de salgar a terra, né? A gente desfrutou o quão bom é o sal.
mas quão ruim ele pode ficar também, porque se você põe o sal na medida adequada, o alimento fica gostoso, fica saboroso, né? Mas se você passar do ponto, é difícil até de comer, talvez é quase impossível. Se salgar muito, é impossível de comer. Né? Sua boca seca, né? Por isso que a gente não consegue nem tomar água do mar. Nós precisamos, né? O sal tem que estar na medida certa. Né? Então, até na água mineral, que a mineral eu acho a melhor água que tem, é a água mineral. Né? Ela tem lá o certo tom, a certa quantidade de sal. Mas no mar, não. No mar tem muito sal. Então, se você for tomar água do sal, do mar, você não consegue, né? Você vai secar, né? Então, é isso. E aí, na minha experiência, eu lembrei, né, da importância do sal no nosso dia a dia. Né? Como é bom comer uma comida com sal adequado. E aí eu lembrei também de quais as comidas boas que estão na nossa mente. Né? Geralmente a comida da avó, aquela cheia de experiência, muitos anos cozinhando, né? Vendo a sua vontade desde que você nasceu, sua mãe, da nossa avó. Então, assim, elas sempre sabem pôr o tempero bom, uma quantidade boa. Por quê? Porque ela está ali, ela nos conhece, ela tem uma experiência conosco, a gente já acostumou com aquele tempero, a gente acostumou com o cuidado dela na comida, né? E aquela comida é feita com amor, aquela comida é feita para receber um elogio. Nossa, que delícia! Né? Assim, ela é feita porque ela quer agradar, porque ela quer realmente satisfazer, não só a fome, né? Mas o prazer. Não é isso? Essa é a minha experiência, viu, pessoal? Então, essa comida feita com amor veio de uma experiência e de um conhecimento de quem está se alimentando ali. Não é isso? Não tem uma experiência, então? Por quê? Porque na minha casa o sal é um, na casa de vocês eu tenho certeza que o sal é outro. E eu ganhei muito dessa questão que salgar com amor, né, para levar realmente uma satisfação para as pessoas, não vai ter uma receita própria. Eu não vou conseguir fazer a quantidade de sal para poder sair por aí distribuindo. Eu preciso daquele que tem experiência, daquele que conhece cada um de nós. Eu preciso daquele que sabe o tanto que eu estou precisando. Aquele que sabe, inclusive, se eu estou com pressão alta ou não, para poder receber mais sal ou menos sal. Aquele que sabe a quantidade de sal que eu vou precisar, que vai me satisfazer. Ou seja, eu não vou conseguir, na minha própria experiência, com a minha razão, com a minha competência, com os meus atributos e até com a minha vontade, agradar as pessoas desse mundo. Eu não vou, porque cada um tem uma necessidade. Mas tem um que conhece, que é igualzinho os nossos pais, os nossos avós, né, que desde criança está ali nos alimentando e sabe qual alimento que você gosta e com certeza conhece a quantidade de sal. Né? Eu preciso do Senhor. O sal, a quantidade de sal vem do Senhor. Né? Aquela palavra que vai realmente dar tempero, dar vida para as pessoas, depende do Senhor. Ó Senhor Jesus, eu não consigo por mim mesmo, eu não consigo atingir o padrão de Mateus 5, e eu não consigo salgar adequadamente. Eu não consigo ser esse sal da terra com os meus 45 anos de vida, com a minha experiência, nem com o meu mestrado, nem com a escolaridade que eu tiver. O que eu preciso é do Espírito, orar para o Senhor dar a quantidade de sal. Me dispor para o Senhor poder trabalhar. Porque Ele conhece a quantidade de sal. Não é isso? E quando eu me disponho ao Senhor, né, eu preciso também de dispor o meu coração para que tenha um ambiente favorável ao Senhor. E eu preciso, né, de colocar o sal que eu tenho recebido do Senhor no meu viver adequado, na vida da igreja. Para que o ambiente seja livre de bactérias, de germes, de corrupção, eu preciso do sal. Ó Senhor Jesus! A igreja também, a gente desfrutou bastante nessa semana, né, semana 3
do alimento diário, né, o alimento diário que fala da função da igreja, né, na terra, o irmão Pedro Dong, também desfrutamos dessa mulher virtuosa que administra os negócios com diligência, com sabedoria e outro ponto, sem preguiça. Ó Senhor Jesus. Então, 3 pontos aqui me chamaram a atenção. Primeiro, administra os negócios de Deus, né? Na conferência o irmão falou de gerar ganho para Deus, lucro para Deus, né? Então, é uma função de realmente positiva, né? Todo mundo, eu estava numa reunião antes de vir para cá, né? Uma reunião de negócios, né? Uma reunião de conselho, e a gente estava discutindo qual a melhor forma para o investidor. Se era receber sobre o lucro, receber sobre geração de caixa, né? Porque tem a necessidade de investimento, para que mais lucro venha, não é isso? Então, a mulher virtuosa, né, que é a igreja de Deus, ela precisa de administrar os negócios de Deus com sabedoria, com diligência e sabedoria. Ou seja, a gente precisa ser diligente, né? Tem que ter esforço, né? E tem que ter o negar a nós mesmos. Né? Mas temos que ter também diligência com sabedoria. E nós todos, né, sabemos que o conhecimento e a inteligência estão aí, mas a sabedoria não. A sabedoria vem de Deus. Sabedoria é uma coisa que a gente recebe de Deus. Então a gente não pode administrar por nós mesmos. Nem os nossos negócios, nem a nossa família, muito menos a vida da igreja. Nós precisamos dessa sabedoria. E o irmão coloca um ponto que me chocou muito essa semana, que é sem preguiça. Ou seja, a preguiça é aquela sensação que faz a gente não fazer. Faz a gente parar no tempo na igreja. Então a preguiça, né? A preguiça, o Senhor abomina a preguiça, né? Fala lá da formiguinha, né? Do seu tempo, né? Tem uns exemplos bons lá que o Senhor, né, compartilha com a gente na Bíblia, né? E fala do pão da preguiça, que realmente a preguiça não pode fazer parte da vida da igreja. Ou seja, a gente tem que negar a vida da alma para poder seguir em frente, né? Sem preguiça. E eu queria compartilhar com vocês Provérbios 31. Provérbios 31, que vai falar um pouquinho disso aqui. Vou pedir para o irmão colocar a partir do versículo 10. Né? Parte A do versículo 10 fala que mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. Então, assim, ela é valorosa. Quem a achará? Já põe aqui uma interrogação mostrando que vai ser difícil. Vai ser difícil. O versículo 11 fala: o coração do seu marido confia nela. O coração do seu marido confia nela. A mulher virtuosa não é a esposa do Senhor, a noiva do Cordeiro, que é o cabeça da igreja? Então, olha a responsabilidade. O coração, né? Aqui fala que o coração do seu marido confia na igreja. Confia na igreja e não haverá falta de ganho. A gente não viu aqui na palavra do irmão falando sobre administração, sobre ganho, responsabilidade da igreja? Está aqui, ó, o comissionamento de Jesus para a sua igreja. Ó Senhor Jesus. No versículo 13 fala que ela busca lã e linho e de bom grado trabalha com as próprias mãos. Mostra aqui para a gente, né, que ela trabalha com as próprias mãos. Ou seja, que a igreja, que é o corpo de Cristo, labora por Deus. Essa função é muito importante, né? Esse item é muito importante, né? A gente tem que pôr em prática. E vai ser com as próprias mãos, né? É aquela questão, né, que nós temos que operar, né? A igreja tem que funcionar, porque ela trabalha com as próprias mãos. O versículo 15 fala que é ainda noite e já se levanta e dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas. A igreja, ela alimenta
né, alimenta e leva, olha só, dá mantimento e tarefa para as suas servas. Então quer dizer que ela vai fornecer o alimento, a igreja que vai dar o alimento. Essa é uma função da igreja, dar o alimento. Nossa, quão importante foi esse ponto, irmãos. Né? A gente tem a função de alimentar. Alimentar pessoas que estão famintas nesse mundo que é está caótico. Está caótico, eu não preciso de falar, né, de como que o mundo está, porque vocês sabem. O versículo 18 fala que ela percebe que o seu ganho é bom e a sua lâmpada não se apaga de noite. Tem ganho. Tem ganho por quê? Porque as pessoas estão sendo alimentadas, estão sendo cuidadas. O posso orar por você, né? Ele conecta a pessoa de volta a uma esfera que ela perdeu há muito tempo, que é uma esfera de Deus. E aquilo realmente traz alegria, traz paz para a alma das pessoas, porque nós sabemos muito bem que o coração do homem, ele não tem, ele tem um buraco, né? O irmão também trouxe essa preciosidade para nós, né? Que está relacionada a uma eternidade, que é o próprio Deus. Se a gente desconectar de Deus, a gente nunca vai conseguir a satisfação do nosso coração. E a igreja tem a função de dar essa satisfação, de dar esse alimento, de dar esse mantimento para as pessoas. E a ferramenta do Posso Orar por Você, ela é muito importante, por quê? Porque ela está permitindo as pessoas se conectarem com Deus. Preencher esse vazio, né? Ter sabor, ter de volta o sabor da vida. Ó Senhor Jesus! O versículo 26 fala que ela fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Ó Senhor, fala com a sabedoria. Qual sabedoria? A sabedoria que vem do mestre dela, que vem do Senhor, né? A sabedoria é algo que vem de Deus. Atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Ou seja, não tem hora, não tem dia, não tem cansaço, né? Precisa de funcionar. Ó Senhor Jesus, essa mulher virtuosa administra bem, bem os negócios de Deus, com a própria sabedoria que vem do Senhor, sem preguiça, né? Como fazer isso? Olha, o irmão fala da questão que, conectado aqui na terra com a nossa força, também nós não vamos conseguir. A gente precisa do Espírito, nós precisamos de conectar com a esfera que está lá no alto, porque a igreja de Deus, ela não é dessa terra. A igreja de Deus é do alto. Então nós precisamos do Espírito, nós precisamos nos conectar a Deus e para exercer, né, a função na igreja. A função de membros da igreja, de como membros desse corpo de Cristo, sob a direção do cabeça, que é Cristo Jesus. Né? Vamos ler Efésios 2, versículo 6. Efésios 2, versículo 6. Ó. Efésios 2. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, foi nos lugares celestiais. A gente é transferido, nós ressuscitamos, saímos da esfera terrenal e fomos para o lugar celestial através de quem? Em Cristo Jesus. Com a minha vontade, com a minha competência, com a minha habilidade, com a minha força, não tem jeito. Não vou conseguir ser membro, né, desse corpo de Cristo, funcionar adequadamente. Eu preciso de mudar de esfera, eu preciso de ir lá para o alto, eu preciso de estar no Espírito, né, vinculado a Cristo Jesus, que é o caminho para Deus, o único caminho para Deus, né, para nós que estamos aqui, o único caminho para Deus é através de Cristo Jesus. Né? E o versículo 8 fala, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem não vem de vós, é dom de Deus. Então eu preciso realmente de Jesus,
preciso de exercitar a minha fé, eu preciso realmente de receber, né, o dom de Deus, né, para ser conectado, né, com essa esfera celestial, mudar de esfera. Nós somos lá do alto, né? Colossenses 3, 1 a 4. Vamos ler aqui de novo essa, né? Colossenses 3, 1 a 4. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não das que são aqui da terra. Ó Senhor Jesus, pensai nas coisas lá do alto. Ó Senhor Jesus, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. O versículo 3 fala que porque morreste, a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Nós que recebemos o Senhor, né, temos essa vinculação com Deus lá no alto. Ó Senhor Jesus, nós somos lá do alto, irmãos. Precisamos tirar, né, os olhos desse mundo e nos voltar, né, para os olhos de Deus. Para os olhos de Deus, né? Ó Senhor Jesus. Então vamos ler aqui agora Mateus 5, 13 a 16, que é o encargo dessa semana. Mateus 5, 13 a 16. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Se a gente perder, né, se salgar demais, perde o valor. Né? Mas precisa do sal para dar sabor. Ó Senhor Jesus. O versículo 14 fala que vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Ó Senhor Jesus, a luz, né? Se a gente é luz, as pessoas vão poder ver. Né? Deus é luz. Vão poder ver o quê? Deus. Se a gente, né, somos a luz do mundo, né, nós vamos refletir esse Deus. Ó Senhor Jesus, né? Ó Senhor Jesus. Versículo 16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Ó Senhor Jesus, nossa função é de salgar a terra, dar sabor às pessoas, com a verdadeira alegria e paz que vem de Cristo Jesus. Ó Senhor Jesus, eu queria compartilhar com vocês um trecho do alimento diário dessa semana 3, né, que eu toquei muito, eu tive um ganho especial nessa semana. Né, na quarta-feira, né, no segundo parágrafo, eu vou ler para vocês. Mesmo em pequeno número, pelo fato de obedecer ao falar profético, temos feito diferença nas ruas. Sabe por quê? Satanás nos ataca? Porque estamos resgatando as pessoas do império das trevas para o reino do Filho do amor de Deus. Isso é resultado da palavra profética. Por essa razão, devemos honrar ainda mais o falar que vem do Senhor, pois tem operado milagres. Temos cerca de 300 irmãos nas ruas pregando o evangelho, abordando as pessoas por meio do Posso Orar por Você e na distribuição de livros espirituais, e eles estão impactando as pessoas. Não há dúvida de que é Deus que está fazendo isso. Irmãos, aqui tem 2 pontos que eu queria compartilhar com vocês. O primeiro ponto é a minha experiência com isso. Né, eu tenho, na minha família, né, na minha família de primeiro grau, né, meus irmãos ali, né, outro dia minha irmã chegou para mim e falou assim, olha, eu acho que eu vi o pessoal da sua igreja na rua. Eu falei, por quê? Alguém estava na padaria, alguém perguntou, posso orar por você? E eu estava lá toda correndo e cheio de coisas. Minha irmã é uma cristã, né? Ela reúne em uma outra denominação, mas numa outra igreja. E ela, naquela corrida, falou, não, pode orar. E ela
estava esperando, né, uma coisa mais simples lá, e ela foi tão impactada pela palavra. E aí o comportor ofereceu um livro, e ela, oh meu Deus, agora vou comprar um livro. Então, comprou o livro. Quando ela lê, aí depois ela, né, me falando que o livro, ela ganhou tanto com a obra, que ela teve tanto ganho, que ela compartilhou e me pediu para comprar mais 3 livros para ela. Porque ela achava que aquilo não podia ficar só com ela, que ela precisava distribuir, que aquilo foi vivo demais para ela. Né? Outro dia também meu cunhado, ele chegou para mim e falou assim, olha, já é a segunda vez que eu estou indo na padaria e eu sou abordado pelo posso orar por você. Que bênção, viu? Eu recebi uma oração lá, ele também é um cristão, e ele ficou muito impactado, né? Com o trabalho, né? Com esse sal, com esse tempero que está sendo dispensado na vida das pessoas, né? E que no meio daquele dia lá, daquela correria, ele recebeu, né? Ele recebeu aquele amor, aquele cuidado, e aquilo lá foi impactado, né? Impactou porque ele recebeu num momento que ele não achava que ia acontecer nada. Né? Então, mesmo ele sendo um cristão, quando ele recebeu a oração, depois ele veio me falar com muita alegria disso. Né? E eu estava, acho que quarta-feira, né, ouvindo uma mensagem, estava fazendo academia, ouvindo uma mensagem do irmão. E eu fiquei impactado da conferência. Estou lá, e aí eu já estava com um encargo no coração, né? E naquela manhã eu fui assim, recebi muita luz. E, né, tinha uma pessoa que eu estava cuidando, né, e eu falei, nossa, mas eu preciso de completar ali uma palavra para essa pessoa, porque como que eu vou fazer isso? E aí foi através do Posso Orar por Você, né? Eu encontrei com ela e ela me contou um pouquinho das coisas lá, e eu falei, posso orar por você? E eu orei por essa pessoa, busquei do Senhor. E essa pessoa, ela até tremia assim. E ela recebeu o Senhor. E ela, né, e talvez ela até venha na igreja no domingo, hein? Então, mas ela recebeu o Senhor como Salvador da vida dela. Ela confessou e ela falou que precisava do Senhor e ela creu nesse Jesus maravilhoso. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, quão grande e quão impactante é a ferramenta. Por quê? Porque como que a gente aborda uma situação? Precisa de ter o Espírito. E com a oração, né, o Espírito nosso é conectado com Deus. Irmãos, é realmente maravilhoso, é realmente impactante. E isso vem do falar profético. E eu percebo, e nesse mesmo dia, eu percebi a importância da gente obedecer a esse falar profético. Eu estou lendo, né, o Velho Testamento, de novo. Eu sempre, todo ano eu leio, antes eu lia a Bíblia inteira, depois eu comecei a ler cada ano, né, o Velho Testamento ou o Novo Testamento. Nos últimos anos, eu negociando com o Senhor, sempre estava lendo só o Novo Testamento, e ele falou, basta, você vai voltar lá e vai ler o Velho Testamento de novo. Eu falei, o Velho Testamento é difícil de ler. E o Senhor, não, eu quero que você leia o Novo Testamento. E eu comecei a ler e eu tenho ganhado tanto do Senhor, né, nessa leitura. E eu queria compartilhar com vocês um trecho que eu creio que todos conhecem, né, que é Números 12. Eu estava lendo nesse dia, então, né, seguindo a leitura bíblica, né, do Velho Testamento. Essa que a minha está toda moída aqui, porque todo ano eu leio, ela foi perdendo. Mas a sedição de Miriam e Arão. Queria ler isso com vocês porque foi no mesmo dia que eu estava lendo sobre a questão da palavra profética, isso me impactou. Então, versículo 1. Falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomara. Então, falaram Miriam e Arão, né, que eram irmãos de Moisés. Né? Acho que Miriam foi a que assessorou até a princesa lá, naquela hora lá de buscar, né, que ela tomou
achou Moisés, né? E direcionou lá para o cuidado da mãe. E Arão, né, que é aquele que estava lá do lado do Senhor, de Moisés o tempo todo, né, que o Senhor tinha pedido um ajudador por causa da língua dura. Então, não eram qualquer pessoa, quaisquer pessoas, né? Mas eles falaram, pois tinham tomado a mulher cuxita. Eles foram lá, olha, mulher cuxita e tal, de alguma maneira eles estavam impactados com isso, foram lá falar com eles e disseram: porventura tem falado o Senhor somente por Moisés, não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. Era o varão muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: vós três, sai à tenda da congregação, e saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e a Miriam, e eles se apresentaram. Então disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, Senhor, em visão a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele claramente, não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo Moisés? Ó Senhor Jesus. Moisés era o profeta que falava por Deus, né? Então ele tinha uma autoridade e eles achavam que estavam em grande nível, né, para repreender Moisés, né? Mas, irmãos, olha o que acontece. E a ira do Senhor contra eles se acendeu e retirou-se. A nuvem afastou-se sobre a tenda, e eis que Miriam achou-se leprosa, branca como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Ó Senhor Jesus. Então disse Arão a Moisés: ai, Senhor meu, não ponhas, te rogo, sobre nós este pecado, pois loucamente procedemos e pecamos. Loucamente procedemos e pecamos. E veio a lepra, e veio aquilo que mostrou, né, uma condição realmente difícil para Miriam, né? Ó Senhor Jesus, a lepra, né, ela aparece, né? A lepra expõe, e a lepra faz o quê? Faz a pessoa ter que se afastar, ter que ir embora, né? Porque ela é altamente transmissível e tudo mais. Então, Moisés, no versículo 13, Moisés chamou o Senhor dizendo: ó Deus, rogo-te que a cures. Então o profeta vai, interfere, né, pela vida de Miriam. Respondeu o Senhor a Moisés: se seu pai lhe cuspira no rosto, não se envergonharia por 7 dias? Seja detida 7 dias fora do arraial e depois recolhida. E aí, pela intercessão do próprio profeta, né, ela foi recolhida, mas ela se achou leprosa. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, nós precisamos, irmãos, de realmente ter um coração limpo para poder receber a palavra profética e não ficar murmurando, não ficar questionando, não ficar realmente, né, colocando defeito ou a nossa própria opinião, mesmo que a gente tenha um alto nível, né? Ou mais à frente um pouquinho, eu não vou ler, né, mas os irmãos podem ler depois, né? Eu acho que Números 16, 17 fala, Números 16, 17, deixa eu ver só qual que é o 16, fala da rebelião de Corá, Datã e Abirão, né, que foram tragados. Ó Senhor Jesus, por causa da rebelião, por achar que tinham um nível especial e que, ó Senhor Jesus, né, realmente questionar aí a autoridade de Deus que é estabelecida através do profeta. Nós não podemos ficar murmurando, ser rebeldes, e esse é um ponto muito importante. Eu quis ler isso para vocês porque foi o que eu ganhei no dia que a gente estava, que eu estava, né, desfrutando do alimento diário e tocou nisso e aquilo me impactou profundamente. Nós precisamos realmente ter um coração simples, realmente ter um coração puro, né, para não ficar questionando, não ficar murmurando e olhar para a obra, olhar para o fruto,
olhar para a experiência, né? Sair daquela esfera confortável, né? Realmente vencer a preguiça, né? E fazer parte desse corpo, né? Desse mover, desse corpo da igreja, né? Que está para fazer a vontade do Senhor. Então, né, um último ponto que eu gostaria de tocar, né, é Lucas 17, 26 a 33. É mais uma grande advertência para nós. Irmãos, que palavra maravilhosa. Lucas 17, a vinda do reino de Deus. O título, né, no versículo 20 é a vinda do reino de Deus. Vou começar no versículo 26. Então fala: assim foi nos dias de Noé. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O irmão tocou nisso na quinta-feira, nesse ponto, né? Que esse mundo, né, de comiam, bebiam, casavam e davam casamento, né? Essa busca aí pela alegria, pela satisfação, pelas coisas do mundo, as pessoas se perderam do propósito, se desviaram de Deus. E aí o que aconteceu? Aí veio o dilúvio. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, aí começou a acrescentar, o irmão destaca isso, eu não tinha percebido. Compravam, vendiam, plantavam, edificavam, aquele trabalho, né? Então estava todo mundo preocupado com vários outros pontos, né? E já nem nos dias de Ló, casamento já não era tão importante mais, né? Aqui o ganho, né? Plantar, edificar, vender, comprar, né? Esses foram os pontos destacados, né, na experiência de Ló, porque aquela confusão toda, já o casamento não fazia mais tanta importância. Olha só. Mas no dia 29, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado, estiver com seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Esse mundo, ele é muito ardiloso. Ele realmente é pegajoso. Se livrar do mundo é uma tarefa difícil, né? E o irmão compartilha que como foi difícil para a mulher de Ló, né? Mesmo que ela tenha visto, né, toda aquela esfera de comprar, vender, edificar, né? O Senhor falou para ela não olhar para trás, não olhar para trás, para seguir em frente, para ir embora, para deixar aquele mundo, né? Que aquele mundo ia ser julgado. O Senhor tem falando comigo para mim não olhar para esse mundo, para mim não olhar para as coisas desse mundo, porque a vinda do reino de Deus está próxima. Então eu preciso de quê? De me conectar com Deus. Eu não posso ficar olhando para trás. Eu não posso me apegar às coisas que o mundo tem oferecido, porque elas realmente não têm tanto valor. Não tem nenhum valor para Deus. Não tem o valor que eu acho que eles têm para mim. Ó Senhor Jesus. Versículo 33 fala: quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder de fato, a salvará. Então, se a gente ficar buscando de fato, né, as coisas do mundo, e não tivermos atenção com Deus ao falar profético, né, a vida da igreja, né, a essa conexão com a esfera celestial, né, que é lá do alto, a gente vai ter problema. Se a gente ainda ficar olhando para a nossa vida, para as nossas condições, para os nossos, né, e dando valor para isso, né, a ponto da gente não ter tempo para poder se conectar com o falar de Deus, com a palavra profética, com a vida da igreja, né, sendo útil na igreja, através do quê? Do cuidado com as pessoas, do amor, né, para resgatá-las desse mesmo mundo que a gente também tem que sair. A gente vai ter problema. Né? Na sexta-feira, o alimento diário, na sexta-feira, vou ler também a sexta-feira, irmãos, está aqui para me ler. Na sexta-feira, tem um ponto aqui muito interessante. Aqui, ó. Último parágrafo. Que usemos o sal para manter a pureza do coração e sejamos cuidadosos, pois ainda vivemos na terra. Como o mundo não tem
como o mundo não tem sal, as pessoas vivem à procura de realizações, em busca da felicidade. Bem diferente de nós, que não precisamos de eventos externos para nos alegrar, pois o viver da igreja nos satisfaz plenamente, graças ao Senhor. Quando eu li isso, me impactou. Porque aqui o irmão falava que não precisa de mais nada para se alegrar. E olhando para a minha condição, eu vejo que eu ainda tenho muita coisa para poder largar, né? Muita coisa para poder largar, para viver plenamente essa vida da igreja. Ó Senhor Jesus, né? O irmão fala que, né, da necessidade do sal para purificar, para eliminar as impurezas, os germes, a corrupção, né? Para a gente ter cuidado para não virar uma estátua de sal, que foi esse o fim, né, da esposa de Ló. Terminando então, a esposa de Ló estava muito vinculada ao mundo e o que aconteceu? Olhou para trás. Ela não obedeceu a Deus, não seguiu adiante e olhou para trás e ela virou uma estátua de sal sem utilidade. Ó Senhor Jesus, né? A gente foi advertido disso, né? Para não ser como a esposa de Ló e ficar olhando para trás. Ó Senhor Jesus, realmente o que a gente precisa desse sal, né? Para livrar dos maus odores, né? Para livrar-nos dessa corrupção desse mundo, né? Desses desejos, né? Da nossa vida da alma. O sal é para manter puro o coração, honesto, sincero, né? Para o amor que procede de coração puro. Ó Senhor, sem interesses próprios. Nós precisamos também desse sal, né, que o irmão coloca na sexta-feira. O sal era usado no incensário, juntos com os aromas, para perfumar o ambiente e expulsar os maus odores. Tinha que ter o sal ali. O sal fazia parte do incensário, né? Ó Senhor Jesus. E a gente, então, tem que ter cuidado para não virar uma estátua de sal. Essa advertência foi pesada. Você vê que a esposa de Ló já estava sendo resgatada, já estava no caminho para ser salva. Mas algo tinha no coração dela e ela olhou para trás. Ela não conseguiu dar adeus para Sodoma e Gomorra. Né? Ali tinha algo que ela achava que era importante para ela. E ela virou uma estátua de sal. Ó Senhor Jesus. Cristo é a nossa paz e a nossa alegria. É Ele que devemos buscar, é Ele que vai dar-nos satisfação. Né? O irmão compartilhou também, acho que na mensagem 4 ou 3, sobre o shalom, né? Que é a paz, né? Mas que não é só a paz, né? Que é a harmonia, que é o equilíbrio. Né? Nossa, e Cristo é que nos dá a paz. O mundo não dá a paz. O mundo te promete muitas coisas, mas ele é incapaz de te dar a paz. A paz é algo que vem de Cristo. Né? A gente, como eu disse, a gente tem um buraco no coração. E ele é preenchido por Cristo. E é Ele que nos satisfaz, Ele que nos dá a verdadeira alegria. E é na vida da igreja que a gente enche nosso coração. Então nós precisamos de cooperar com Deus, né? De viver a vida da igreja, né? De ser, obedecer esse falar profético, né? Ser essa mulher virtuosa que trabalha, que labora, né? Para que esse juiz venha julgar o mundo, que venha a vinda, né? Que a gente veja a vinda do Filho de Deus, ó Senhor Jesus. Né? E aí o irmão fala, né, que a gente tem que fazer a vontade de Deus, temperando a terra com sal, levando paz e alegria para as pessoas. Ó Senhor Jesus, nós devemos ofertar, né? No sábado ele fala que nós devemos ofertar a nossa vida para Deus, consagrando a nossa vida para fazer a vontade de Deus, né? Sendo essa mulher virtuosa, né? E somente Cristo pode nos dar um viver adequado, né? Nos dar uma função adequada na vida da igreja, porque Ele é o cabeça, é Ele que nos orienta. Né? Na mensagem, eu acho que 8 da conferência, o irmão fala que, né, lembra do caso dele, né, que ele perdeu a força na mão. Eu achei bem legal, porque ele fala que ele tinha os músculos, né, mas quem mandava a orientação, né, quem comandava a mão era o cérebro. Né? E por uma questão, então não era um problema, né, não era um problema que ele tinha de músculo, né, físico com a mão. Né, quando ele perdeu
a força na mão, né, em 2020. Então, ele testemunhou lá que aquilo vinha da cabeça, que ele precisava resolver o problema da cabeça, porque ela que coordenava o corpo. E é isso que fecha essa mensagem, né? É o cabeça, é Cristo que coordena a igreja, é Ele que coordena a mulher virtuosa, é Ele que dá a quantidade de sal, é Ele que é a luz que vai refletir através de nós para alcançar as pessoas. E essa é a nossa função, viver a vida com Cristo, repartir, o irmão coloca no domingo, né? Repartir o pão com família, o faminto, recolher em casa os pobres, soltar as ligas da impiedade, desfazer as ataduras da servidão, dar liberdade aos oprimidos e despedaçar todo o jugo. Como? Levando Cristo para as pessoas, é através de Cristo. E a ferramenta que o Senhor nos tem dado na vida da igreja, né, que tem realmente impactado, que tem feito diferença, que tem dado resultado, que tem dado lucro, né, que tem dado ganho, é o posso orar por você. Essa tem sido a minha experiência, essa tem sido a experiência de tantos irmãos, e essa tem que ser a sua experiência. Ó Senhor Jesus, né? Se a gente está aqui ouvindo essa mensagem, é porque essa tem que ser a experiência, a minha experiência, tem que ser a sua experiência. É isso que o Senhor tem falado conosco através do nosso irmão, que tem realmente trazido, né, a revelação divina para as nossas vidas, né? E precisamos ser diligentes, ó Senhor Jesus, né, para seguir aí a orientação que tem vindo do cabeça, né, e temos uma função adequada no corpo de Cristo, né, sendo essa mulher virtuosa, que vai trazer o julgamento, né, que vai trazer o marido, que vai trazer o Senhor para julgar e para exercer a autoridade de juiz que ele tem aqui nessa terra, né, com a vinda de Cristo. Ó Senhor Jesus! Então é isso, irmãos, obrigado, né, por mais essa oportunidade de estar aqui junto com vocês, né, que o Senhor continue abençoando a vida de cada um. Realmente, ó Senhor Jesus, que o Senhor possa alcançar cada lar, cada família, né, com a sua palavra, né, para que essa palavra entre nos nossos corações e que a gente possa realmente ter um mover, né, um mover para sair desse mundo e para nos conectar com a esfera celestial e sermos úteis para Deus, né, para realmente, né, nesse momento que o Senhor vai vir de volta, né, fazer a vontade para que o Senhor possa voltar e exercer a autoridade dele e nos levar para uma esfera celestial onde que né, nós vamos estar totalmente conectados com Deus. Para isso precisamos de sair desse mundo, né, pegar o elevador que o irmão falou e subir até chegarmos, né, na esfera celestial. É isso, irmãos. Então, até logo para vocês. Ó Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Jesus é o nosso Senhor.